Opa, Paulo? André? Bom, amigo? Pode entrar aqui? Só um minutinho, cara. Quem vai te levar não vai ser não, vai ser um segundo motorista, cara. Ué, como assim, pô? Pô, cara, Cadê? pra rodar no Uber é só assim, mano. Cadê ele? Mano, Aí, irmão. pô, doido, nunca vi isso aqui. Nunca vi isso não, senhor? Só assim, mano. Só aqui no Rio de É Janeiro mesmo? 24 horas. Tá, já tá certinho. Amanhã tu me chama às 7 horas, tá? O café tem pão aí, valeu? Valeu, obrigado, amigo. Só um minutinho, tá, né? Tá bom. Valeu. Rodoviário tá tudo atrasado, cara. Nossa senhora. Tá Rodoviária? doido. Em setembro de 2023, um passageiro chamou a polícia, pois o motorista da Uber se negou a guardar sua bagagem no porta-malas. Quando a polícia chegou, descobriu-se que nesse espaço havia um homem dormindo. Ambos eram migrantes indianos e se revezavam em dirigir o Uber e dormir no porta-malas. Uber tentando se defender. Do motorista que me contou recentemente que conseguiu custear a faculdade de medicina do filho utilizando o aplicativo da Uber. Mas os procuradores, professores e pesquisadores respondiam. Então não me venham dizer que o trabalhador, por aplicativo, ele embolsa 3 salários mínimos, pelo menos, tá? Na sua jornada, porque isso não é verdade. Meus amigos, o Uber ficou em maus lençóis. Isso vai nos ajudar a ganhar mais? Muito provavelmente não. Mas ver a Uber sendo desmascarada não tem preço. A pesquisa de vocês está furada. Bora lá curtir esse vídeo. Salve, galera, sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Beco Uber. Pra quem não conhece, eu sou o Marcelo. Aqui, ó, pessoal, quem manda no canal não sou eu. Quem manda no canal é vocês. Vocês que pagam o meu salário. Então, o que o povo quer, a voz do povo, a voz dos inscritos no canal Black Uber, é lei, é a voz de Deus. Então, o pessoal tá gostando de ver a Uber sendo encurralada lá no STF. O que eu vou fazer? Trazer mais vídeos do pessoal lá, os procuradores, professores e pesquisadores desmascarando a mamãe Uber. A mamãe Uber tenta se defender, né? Tenta causar o terror, né? Ah, meu Deus, se for reconhecido o vínculo, vai ser o fim. Mas o que o motorista quer também não é o reconhecimento do vínculo, mas sim, volto a dizer, o fim dessa manipulação. A gente quer apenas uma chance que pare esses valores aí cada vez mais baixos, esses abusos, tenha mais segurança na plataforma e deixe a gente fazer o trabalho que a gente vem fazendo na sociedade, que é um trabalho incrível. Mas olha o que esse doutor falou referente à manipulação dos algoritmos da Uber em relação de como ela vai dar as corridas para nós. Mas o que os estudos têm demonstrado é que o trabalho em plataformas digitais são altamente racializados, isto é, realizados pelos mais marginalizados e fragilizados da sociedade, sejam eles migrantes, indígenas ou negros, no caso do Brasil. É muito interessante, vale bastante a pena ficar até o final e vale também a gente ver a Uber sendo encurralada no STF. Volto a dizer, Marcelo, o que vai dar? A Uber vai embora? Lógico que não. A gente vai ter melhorias, vai ter ganhos justos, menos manipulação? Muito provavelmente não, né? Porque o que podia ser feito, que estava lá na tripartite, né? O presidente poderia ter batido o martelo e declarado que a Uber teria que pagar tarifa base, valor por km minuto, mais as outras, tirar aqueles abusos das plataformas. Infelizmente, fez o jogo da plataforma, que é o valor por hora, né? Como, Kaká, você aceitou isso? A gente teve um sindicato que infelizmente estava do nosso lado, infelizmente ficou do lado aí, aparentemente, do governo, aceitando essa baboseira, essa sem vergonhice do valor por hora. O amor venceu o ódio. Mas vamos para as falas do doutor, que está muito boa. Ouviremos agora pela Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, a ABET, o professor Dr. Ricardo Couturato Fest, que é professor adjunto de Sociologia da Universidade de Brasília. Bom dia, ministro Edson Fachin. Saúdo a todos e a todas presentes nessa audiência. Em minha fala, apresentarei as reflexões do campo dos estudos do trabalho, mas também os elementos obtidos em pesquisas empíricas realizadas por meu grupo de pesquisa na Universidade de Brasília, tais como resultados de surveys e trechos de entrevistas. Portanto, busco, sobretudo, apresentar pesquisas qualitativas que visam escutar as pessoas. Estas últimas, as entrevistas, não servirão como simples ilustração de minha fala, mas como representativas dos casos recorrentes verificados em investigações de várias pesquisas em nosso país.
É importante ressaltar que a questão em discussão é um problema global, que tem sido enfrentado em vários países. Ela é global não apenas porque reflete os profundos impactos causados no mundo do trabalho por conta da revolução digital, mas porque tem impulsionado o fenômeno da delocalização, isto é, do surgimento das empresas plataforma que atuam no cenário global e se beneficiam das diferentes legislações locais e nacionais. Segundo a socióloga francesa Sarah Abdendour, as plataformas digitais constituem não apenas uma inovação técnica, mas também um novo espaço para modificar as regras do jogo em relação ao trabalho e ao emprego. O emblemático disso é que, por representarem uma nova tecnologia e um novo ramo da economia, atuam conscientemente buscar as brechas e as margens da legislação vigente, adentrando, em alguns casos, na ilegalidade. Portanto, o crescimento desse setor vem acompanhado de um aumento assustador da precarização do trabalho, por inúmeros novos casos de litígios ou por pressões para mudar as regras comerciais e sociais. O que há de comum nos diferentes processos de transformação do mercado de trabalho no Brasil e no mundo é uma tendência de aprofundamento radical à exteriorização e à flexibilização das atividades. As tarefas são atomizadas e cada trabalhador é tido como uma unidade produtiva e, portanto, como parte mais fraca da relação entre capital e trabalho. Dessa forma, individualiza-se ao extremo o labor e perde-se, portanto, a solidariedade, princípio tão caro ao direito do trabalho. Além do mais, as plataformas digitais avançam significativamente na desresponsabilização, transferindo os custos do trabalho e da força de trabalho para o trabalhador. O projeto Fair Work, vinculado à Universidade de Oxford, presente em mais de 30 países, ao qual eu atuo como pesquisador, tem analisado nos últimos anos o trabalho em diversas plataformas digitais, tomando como base os princípios do trabalho decente, quais remuneração justa, condições justas, contratos justos, gestão justa e representação justa. No relatório de 2023, a Uber no Brasil teve pontuação 0 na avaliação. Isso significa que nenhum dos princípios do trabalho decente foram minimamente atendidos. Em setembro de 2023, os jornais de Portugal noticiaram um fato ocorrido no Aeroporto Internacional de Lisboa. Um passageiro chamou a polícia, pois o motorista da Uber se negou a guardar sua bagagem no porta-malas. Quando a polícia chegou, descobriu-se que nesse espaço havia um homem dormindo. Ambos eram migrantes indianos e se revezavam em dirigir o Uber e dormir no porta-malas. Este e outros fatos semelhantes têm chocado parte da União Europeia e é exemplar dos problemas acarretados pela gestão do trabalho nas plataformas digitais. Ele reflete também as consequências negativas da chamada Lei Uber, Lei número 45/2018, votada em 2018 com o objetivo de regular as relações desse setor. O resultado foi a criação de esquema de frotas, meio pelo qual os trabalhadores se associam ao trabalho de aplicativo, muitas delas vinculadas ao tráfico humano e à máfia de migrações. Não à toa, o Parlamento Europeu tem emitido diretivas em direção a garantir os direitos trabalhistas e de reconhecer o vínculo de emprego com essas plataformas. No mesmo sentido, foi aprovado em Portugal o artigo 12A do Código do Trabalho, com vista a reconhecer o vínculo de emprego nas plataformas de livre de aplicativo. Alguém poderia argumentar que esta é uma realidade completamente distante da brasileira, já que não temos tantos migrantes nesses trabalhos. Mas o que os estudos têm demonstrado é que o trabalho em plataformas digitais são altamente racializados, isto é, realizados pelos mais marginalizados e fragilizados da sociedade, sejam eles migrantes, indígenas ou negros, no caso do Brasil. No nosso país, como os dados demonstram, o perfil dos trabalhadores motoristas de aplicativo é a maioria de homens, pretos, pardos, jovens adultos. Mas não precisamos tão longe para demonstrar as consequências negativas do modelo de negócio dessa plataforma. A exatos 15 quilômetros dessa corte, no Aeroporto Internacional de Brasília, entrevistamos o João, aqui nome fictício, 44 anos, pardo, ensino médio completo e pai de 4 filhos. Ele trabalha há 7 anos na Uber, e também no 99 e no InDrive. E tem nessas plataformas sua atividade principal. Trabalha de domingo a domingo, das 4h30 da manhã às 8 da noite, tirando apenas um dia de folga por mês para passear com sua filha de 12 anos. Depois de 3 anos sem tirar férias, viajou com seu filho para Blumenau. Mas, para garantir esses dias de descanso, teve que trabalhar 18 horas por dia. Como ele mora longe do aeroporto, tem a prática de dormir em seu carro. Em média, dorme 3 noites por semana em seu veículo. Ele nos disse, abro aspas, então, você dorme ali no aeroporto, já amanheceu no centro, já amanheceu no filé mignon,
Fecho aspas. Esta prática é confirmada por Marta, que é mulher, 33 anos, parda e solteira. Trabalha há 5 anos na Uber. Ficou 4 anos sem tirar férias, só folgando aos domingos. Um pouco antes da entrevista, conseguiu descansar, porque sua atividade de youtuber passou a monetizar. Veja o que ela nos disse sobre isso. Abro aspas. Existe a possibilidade, é claro, de você se matar de trabalhar para te fazer férias. Só que aí, quando você trabalha com aplicativo, é muito da mentalidade do que eu estou perdendo dinheiro se eu não trabalhar. Se eu perder dinheiro, eu não consigo pagar minhas contas no próximo mês. Então, me pergunto, esse lazer que eu botei, vale a pena o esforço que eu terei depois? E aí, você fica trabalhando numa série contínua e não para nunca. Fecho aspas. Jornadas extensivas e sem descanso. Esta é a realidade do trabalho em plataformas digitais. Diferente das imagens positivas propagadas pela ideologia da economia de compartilhamento, o que temos encontrado em nossas pesquisas de campo é a velha e conhecida reprodução da precarização do trabalho. Não se trata de trabalho autônomo, mas da mobilização e da reprodução da informalidade e dos falsos autônomos para oferir sobre isso altos lucros. É uma ilusão achar que os trabalhadores têm liberdade de decidir sobre sua jornada e de escolher onde, quando e quanto trabalhará. Pior, as condições de trabalho encontradas pelos pesquisadores se assemelham às do século XIX, como a perda total dos direitos e a remuneração por peça por demanda. Isto causará graves consequências na saúde física e mental dessa força de trabalho em médio e longo prazo. Em 2023 e 2024, aplicamos uma survey entre motoristas de aplicativos do Distrito Federal para saber o que pensam e desejam frente ao debate da regulação. Na amostragem, 56% disseram não pagar seguro contra acidente de trabalho e 82% não pagam seguro do veículo, sendo que a metade dos respondentes utiliza de veículos financiados e 17% recorrem a carros alugados. Perguntamos qual seria o melhor tipo de remuneração dos motoristas de aplicativos e 31% declarou preferir uma remuneração por hora alugada no aplicativo, mais taxas de viagens ou quilômetros rodados, seguido por 23% que prefere remuneração fixa, mais taxa de viagens ou quilômetros rodados. Esses dados atestam a consciência desses trabalhadores de que deveriam ser remunerados pelas horas em que ficam logados e não estão recebendo corridas, pois estão disponibilizando o seu tempo para a plataforma, não podendo exercer outra atividade entre uma demanda e outra, entre uma corrida e outra, como se pressuporia um autônomo. Os motoristas também responderam quais questões consideram as mais importantes para o debate sobre regulação de suas atividades. As 3 mais mencionadas foram segurança, condições de trabalho e seguridade social. Se esses trabalhadores seguirem desamparados, mais casos como o do Flávio acontecerão. Ele dormiu em seu carro numa de suas jornadas de trabalho. Cochilou por alguns segundos, mas foi o suficiente para jogar seu veículo para cima da calçada. Por sorte, o seu acidente não foi fatal e não envolveu um terceiro. No entanto, após o susto, ele voltou a trabalhar. Cito, abro aspas, eu tinha ainda que trabalhar. Tinha as contas para pagar. Tinha o carro para pagar. A única coisa que eu pensei foi justamente me adaptar. Falar, na hora que eu sentir em que eu estou com muito sono, vou parar. E, em vez de tentar estender, um pouco mais. Só isso. Só me adaptei, por assim dizer. O que é que eu faço até hoje, né? Paro ali, dou uma cochilada e depois retorno ao trabalho. Fecho aspas. Excelentíssimo ministro, demais colegas, esperamos que esta corte decida em favor dos mais frágeis dessa relação e que casos como o do João, Marta e Flávio não sejam a regra no mundo do trabalho brasileiro, em particular no trabalho plataformizado. Agradeço a atenção e obrigado.